Bom dia a todos. Obrigado por se juntarem ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o software OpenFOAM, junto com o pré- e pós-processador ANSA e Meta. Obrigado aí pela participação. Só umas dicas importantes. Vocês podem enviar perguntas aí pelo chat. Ao final, a gente tem um momento aí para responder as perguntas para vocês e qualquer coisa também a gente depois consegue responder para vocês posteriormente, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Falar um pouquinho rapidamente sobre a Multitech. Em primeiro lugar, meu nome é Anselmo, sou um dos sócios e diretor aqui da parte comercial de software da Multitech. Tenho mais de 20 anos aí de experiência trabalhando com ferramentas de simulação. Tá? Também quem vai participar e quem vai apresentar, e principalmente para vocês, é o João Figueiredo e o Bruno Rachid. Eles são nossos analistas de software aí, com bastante experiência no ANSA e no Meta. Vão compartilhar um pouco aí da experiência deles com vocês. O nosso lema aqui na Multitech, né? Nosso propósito é fazer engenharia no Brasil para o Brasil. A Multitech é uma empresa 100% brasileira e o nosso foco é ajudar as empresas aqui no Brasil a fazer engenharia aqui no Brasil mesmo. Tá bom? A Multitech, para quem não conhece, foi fundada em 97, temos 28 anos aí de atuação no mercado brasileiro. As bandeirinhas aí no mapa são os nossos escritórios. Esse da foto é a nossa sede, que está aqui atrás de mim também. É a nossa sede em Olambra, nosso Tech Center. Nós também temos um escritório em Americana, no interior de São Paulo, e um escritório no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Tá? Nós temos hoje mais de 100 colaboradores, com um grupo técnico aí de excelência, e também atualmente estamos com 5 patentes. Tá? Quem quiser conhecer um pouco, estiver ali perto de Campinas, Olambra, será um prazer recebê-los aí na nossa sede, na Multitech. Aqui é uma outra foto do nosso Tech Center. Vocês podem ver à direita ali uma obra, esse é a expansão dos nossos laboratórios, a gente está dobrando a nossa área de laboratórios, de testes, né? Nós três aqui, eu, o João e o Bruno, nós somos da área de software, especificamente, mas a Multitech tem uma área de prestação de serviços, tanto de simulação, de projetos, de engenharia e também de testes. Nós temos equipamentos como shakers, atuadores, câmaras climáticas, fazemos testes para diferentes indústrias, desde a indústria automotiva, a indústria ferroviária, embalagens, a indústria de petróleo, a indústria de energia, e a gente tem diferentes tipos aí de laboratórios, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, também depois pode entrar em contato com a gente, ou através do nosso site também tem algumas informações. Falando um pouco da nossa área aqui de software, né, de tecnologias aí que a gente revende, né, de softwares que a gente trabalha, principalmente voltados aí para projeto e simulação. Aqui à esquerda a gente tem o ViGrade, né, um software muito bem focado em multicorpos. O MicroFlow é uma tecnologia, é um hardware de medição de ruído, tá? que mede velocidade de partícula. E aqui Beta Simulation Solutions, que é o nosso foco da nossa conversa, é a empresa que desenvolve o ANSA e o Meta. É uma empresa focada em ferramenta para CAI, tá? Tem várias ferramentas, além do próprio ANSA e o Meta, que a gente vai falar, e com as outras ferramentas que a gente vai conversar hoje também. Então, uma empresa que tem uma gama de softwares para CAI, para engenharia muito completa, muito robusta. À direita, a Multitech também é uma revenda da Dassault Systems, né? A Dassault, não sei quantos conhecem, mas com certeza os produtos da Dassault, né, são muito conhecidos, como aí o SolidWorks, como CATIA, como Abacus, né, que é um produto dessa Brain Simula, né, um Abacus que é um software aí de simulação estrutural muito conhecido. Dentro da Simula tem várias outras ferramentas, do CATIA, SolidWorks, tá? E claro, o 3D Experience, que é uma ferramenta aí muito completa da Dassault, tá? Mas nosso foco hoje vai ser muito em cima aqui das ferramentas da Beta, tá bom? Quem também quiser conhecer um pouco mais sobre esses produtos, a gente está à disposição, tá bom? A nossa equipe de suporte, do qual o João e o Bruno faz parte, a gente sempre
mede a qualidade, né, dos chamados, da satisfação dos clientes, né, a gente costuma ter uma média, esse ano deve até ficar maior que isso, mais de 1.100 chamados por ano de suporte. Então, a gente preza muito aqui na nossa equipe de software ao suporte e ajuda aí para os nossos clientes, para os nossos usuários, né? Então, isso é muito importante para a gente dentro desse contexto de não só ser simplesmente vender o software, mas acompanhar o cliente, ter toda essa estrutura de engenharia à disposição dos nossos clientes. Isso é muito importante para a gente, tá? A gente vai começar a falar especificamente aí sobre o nosso tema, mas primeiro eu vou fazer uma breve enquete para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês, que tipo de ferramenta, de experiência aí que vocês têm, tá? Então, aí vocês já têm quais soluções de CFD você utiliza na sua empresa ou na sua universidade. Pode ter mais de uma resposta, tá? Acho que já apareceu na tela aí para vocês. E também o, o tipo de análise CFD são duas perguntas aí que você realiza, né? Escoamento interno, externo, análise térmica, né, de calor, multifásica, outro tipo ou não realiza, tá? Enfim, tá? Já estamos crescendo aí as respostas, tá? Vamos esperar mais um tempinho aí para vocês, são duas perguntas, por favor, fiquem à vontade aí. Como era de se esperar, né? Esse é um webinar focado em OpenFOAM, né? Então, a gente tem bastante usuário aí de OpenFOAM, tá? Eu sei que tem uma pessoa que eu acho que aqui levantou a mão, só para a gente esclarecer, podem fazer perguntas aí no chat, a gente não vai interromper aqui durante a apresentação, mas fica bom, vocês podem mandar as perguntas pelo chat e a gente vê depois, tá? Desculpa daí da gente não parar, para não perder a dinâmica aí da apresentação, tá? Acho que já bastante gente respondeu, então realmente a maioria aí, OpenFOAM, depois o Fluent, temos aí usuários de Fidelity, CFX, TarCM, PowerFlow, ó, que interessante, e outros, tá? O que ganhou aí escoamento interno, depois disparado aí, claro que a soma não dá 100%, porque são múltiplas escolhas, né? Depois aerodinâmica, transferência de calor junto com combustão e outros tipos ou não realiza. Bom, agora eu vou passar aí para o João. João, por favor, pode seguir. Eu já parei aqui minha apresentação, tá? Fique à vontade, João. Bem-vindo aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é João e agora eu vou dar continuidade à nossa apresentação aqui. Primeiro, eu vou falar sobre a agenda, para mostrar para vocês quais são os tópicos que serão abordados durante essa apresentação. Nós vamos mostrar qual que é o objetivo dessa apresentação aqui para vocês, mostrar um processo de preparação e análise de resultados baseado em um caso de estudo, por que nós devemos utilizar as ferramentas corretas, alteração do modelo com o recurso do ANSA chamado Morphing, aplicação de Machine Learning para CFD e, finalmente, a conclusão da nossa apresentação. Bom, em relação ao objetivo. O objetivo desse webinar é mostrar as capacidades do ANSA e Meta para aplicações de CFD. No caso, as simulações de CFD elas podem ser aplicadas em diferentes indústrias, como, por exemplo, indústria automotiva, automobilismo, aeroespacial, defesa, ferroviária, indústria marinha, indústria de energia, eletrônica, bioengenharia e diversas outras. O ANSA, ele é o software pré-processador e o Meta é o software pós-processador para avaliação de resultados. E para a execução da análise de CFD é necessário escolher um solver, como por exemplo o OpenFOAM, que nós vamos abordar durante essa apresentação. E para entender melhor como que seria o fluxo de trabalho para a simulação de CFD utilizando essas três ferramentas, nós vamos apresentar um case, que é a influência das características de malha nas simulações de Drive Air no OpenFOAM, apresentado na 6ª Conferência Internacional ANSI Meta pela Betakai Systems. Esse estudo de caso, ele analisa a influência de diferentes tipos de malha em simulações CFD
rodadas com o OpenFOAM, aplicadas em um modelo de aerodinâmica automotiva. Malhas de diferentes formas foram testadas e geradas pelo ANSA. O pós-processamento foi feito através do Meta para comparação dos resultados com foco no coeficiente de arrasto. Bom, para começar aqui, a primeira parte é a preparação da geometria e definições de condição de contorno. Ou seja, dentro do ANSA eu vou importar a geometria do automóvel, a geometria do túnel de vento, fazer toda a limpeza de geometria, fechar todas as superfícies abertas, corrigir regiões de raio, fazer as simplificações necessárias que tornem a simulação viável e bem representativa, além das definições de contorno, como, por exemplo, região de inlet, outlet, as condições de parede. E, após trabalhar na nossa geometria, nós vamos gerar a malha. Para isso, o ANSA ele possui diversos recursos, como, por exemplo, para fazer um refino local da malha em determinadas regiões, para que ela possa acompanhar o fluxo do fluido de maneira mais assertiva, as regiões internas, onde eu posso fazer uma camada de crescimento de elementos, afinal, na camada limite eu preciso de um refino maior, e ao interior do meu túnel de vento eu posso crescendo os meus elementos, tudo isso fazendo com que os elementos tenham uma qualidade boa. Para isso, nós podemos utilizar ferramentas de automação na geração de malha, aonde nessa automação ele consegue capturar as diferentes regiões mais complexas que precisam de um refino maior, e aqui nós podemos ver o resultado final da nossa malha, depois que a malha volumétrica já foi gerada. Como podemos ver, eu tenho a região da camada limite, com o refino das camadas de elementos mais aprimorados, o crescimento dos elementos à medida com que eles vão se afastando dessa camada limite, a malha bem detalhada, capturando todos os detalhes possíveis do meu automóvel e também das partes do meu túnel de vento, tudo isso para ter um bom resultado na minha análise. E, por último, dentro do próprio ANSA, eu consigo configurar todos os parâmetros necessários para rodar no OpenFOAM. Então, eu caracterizo o solver, o modo de turbulência e outras características importantes. Feito isso, no MetaPost é feito análise dos resultados, que aí eu posso avaliar, por exemplo, velocidade, pressão através de fringe plots ou então de isosurface, mas aqui nós vamos focar na comparação do teste experimental com o teste virtual. No caso, no teste experimental, nós encontramos aqui um coeficiente de arrasto de 0,277. Como podemos ver aqui, o desvio padrão aqui encontrado variou de 0% a 3%, ou seja, em diferentes simulações, seja com o túnel de vento ou então no domínio aberto, seja no regime estacionário ou então no regime transiente, com diversos tipos de refinamento de malha, do mais grosseiro ao mais refinado, diversos tipos de elemento, tetraédrico, hexaédrico, poliédrico, eu consegui ter uma boa correlação dos resultados. Ficou muito próximo o coeficiente de arrasto encontrado na simulação virtual. Mas tudo isso foi conseguido porque, através do conhecimento do usuário e utilizando todos os recursos que as ferramentas da BetaCai proporcionam, eu consigo unir teoria com a prática e as ferramentas necessárias para atingir um resultado preciso e que eu consiga correlacionar o mundo virtual com o mundo físico. E aqui, só para a título de conhecimento, o tempo gasto para realizar essas simulações nesse estudo de caso, para o pré-processamento, nós, considerando as malhas mais grosseiras para as malhas mais refinadas, tivemos um tempo de pré-processamento mínimo de por volta de 40 minutos até 80 minutos aproximadamente, e para a execução da simulação no OpenFOAM, foram feitas simulações num total de 20.000 iterações, e essas 20.000 interações para os modelos com uma malha menos refinada demorou por volta de 119 horas, e para as malhas mais refinadas, 304 horas. Agora, linkando com o resultado encontrado naquele benchmarking, por que eu devo utilizar o ANSA? O ANSA ele possui ferramentas robustas para limpeza de geometria e geração de malha. Eu consigo detectar regiões de abertura, e eu tenho também ferramentas que facilitam o fechamento de furos, de aberturas indevidas. Além disso, também eu tenho um detector de vazamentos, aonde
o ANSA, ele indica aonde que eu tenho uma determinada abertura para escoamento do fluido, e aí com isso eu consigo ter ferramentas que permitem, de uma maneira mais automatizada e rápida, o fechamento dessas aberturas para eu ter um único domínio para o meu fluido. Eu também tenho ferramentas com algoritmos para gerar malhas de diversos tamanhos, diversos formatos, seja a malha tanto superficial como também a malha volumétrica. Percebam aqui, ó, como o ANSA ele consegue fazer com detalhe a região da camada limite da minha simulação. Aqui eu tenho alguns algoritmos para gerar uma malha puramente hexaédrica, por exemplo, e dentre esses recursos eu tenho o Extreme, que é uma ferramenta muito boa para que eu gere elementos hexaédricos, mesmo nas ferramentas, mesmo nas geometrias mais complexas, por exemplo, e eu tenho algoritmos aplicados para determinadas situações, como, por exemplo, turbomáquinas, ou então volutas, ou qualquer outra geometria que eu tenha uma complexidade, mas mesmo com essa complexidade, eu consigo gerar a malha com uma qualidade precisa, mesmo com elementos hexaédricos. E agora, falando sobre o meta. Se eu tenho uma ferramenta de pré-processamento boa, eu preciso manter a qualidade com uma ferramenta de pós-processamento que esteja no mesmo nível. E por que o meta é importante? Ele consegue ler diversos solvers, as respostas dos mais variados solvers, incluindo o OpenFOAM. Eu consigo ver as respostas de diferentes maneiras, através de cutting planes, isosurface. Eu consigo fazer a renderização do meu resultado sobre o meu modelo, além também de criar streamlines das mais diversas formas, através de serpentinas, de planos, através de esferas, todos da maneira que mais se adapte à sua realidade e que você julgue necessário para avaliar os resultados. Além também da possibilidade de utilizar a realidade virtual e a realidade aumentada no seu estudo. Por exemplo, você pode visualizar quais foram os resultados em flow paths e sobrepô-los no seu modelo físico. Então, você consegue ter uma melhor interatividade e entendimento do que está acontecendo na sua simulação. E por que eu devo utilizar o OpenFOAM? No caso, o OpenFOAM ele permite simular escoamentos laminares, turbulentos, regimes incompressíveis e compressíveis, simulações multifásicas de transferência de calor, reações químicas, aeroacústica e entre outros, mostrando que é um software completo para CFD. Ele é uma ferramenta open source baseada na linguagem CC++, possibilitando assim a customização de modelos físicos, condições de contorno e algoritmos numéricos. Ele tem um suporte também para HPC, ou seja, computação de alto desempenho, tendo assim uma escalabilidade em clusters e o uso de paralelização via MPI. O custo de benefício ele é ótimo, afinal, é um software livre, sem custo de licenciamento, na verdade, permitido utilizar nas mais diversas frentes. Ele não é uma caixa preta, então ele tem uma boa flexibilidade, permitindo que o usuário possa modificar os códigos, implementar os seus próprios modelos e adaptar estratégias para o seu caso de interesse, além também dele já ter uma boa consolidação, tanto na indústria como também no meio acadêmico. E agora, pessoal, nós vamos fazer mais uma pergunta aqui para vocês, para entender melhor o cenário dos nossos participantes. Bom, na nossa enquete aqui, ó, em sua experiência com simulação CFD, qual é a etapa mais desafiadora e que consome mais tempo? Bom, podemos ver aqui a participação do pessoal. As etapas mais desafiadoras são realmente a geração de malha e
também. A identificação e correção de erros durante a simulação são os dois principais pontos apontados por vocês, mas também temos aqui que a execução, o tempo do pré-processamento também é um ponto importante para que foi apontado. Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. E agora nós vamos dar continuidade à apresentação com o Bruno. Pode ir, Bruno. Beleza. É, João, sua tela, por favor. Opa, perdão. Bom, bom dia, pessoal, tudo bem? Agora eu vou apresentar um pouco mais sobre o ciclo de otimização. Todas essas ferramentas que o João mostrou, elas são úteis quando você vai realizar uma análise singular, mas o ANSA e a BetaCai contam também com ferramentas para fazer um processo de otimização efetivo e acelerado. Primeiramente, durante um projeto, a gente vai precisar, algumas vezes, otimizar o produto. Para isso, a gente vai precisar decidir qual que é o, o, o objetivo da nossa otimização, ou seja, se eu quero reduzir o tempo da análise, fazer mais análises possíveis, ou fazer uma otimização de uma resposta específica, de uma condição de contorno. E esse processo pode custar um tempo, mas normalmente, uma vez configurado corretamente, todo o processo ocorre de forma automática. E como que isso ocorre, né? Nós vamos iniciar a partir da escolha do pré-processador. No caso aqui, escolhemos o Answer, porque é um pré-processador capaz de fazer toda a preparação da malha, que nem o João comentou. Fazendo a preparação dela, a gente já tem a possibilidade de fazer o cálculo. O cálculo a gente vai utilizar o meta também para visualizar os melhores resultados facilmente. E a partir disso, inicia-se então a otimização com a definição de quais são os parâmetros que vão ser otimizados e quais são as variáveis para essa otimização. E uma vez que isso execute completamente, a gente vai ter a versão finalizada, otimizada no nosso projeto, onde o CAD pode ser atualizado e vai ser a melhor versão daquele projeto. Porém, perdão, esse processo também é possível ser realizado no ANSA, como eu comentei anteriormente, e ele conta com duas ferramentas principais: o Morphing, que é a ferramenta que altera a geometria do nosso projeto. Nele a gente vai definir quais são os pontos que são possíveis de serem alterados, as larguras, as alturas, as rotações específicas. É possível arrastar e editar completamente qualquer geometria em malha, e com ele a gente vai construir todas as variações possíveis desse ciclo de otimização. Então aqui eu tenho uma sequência de movimentos que são possíveis de serem realizados em um carro, e assim eu posso construir diversos arquivos de malha, diversos modelos para serem simulados de uma forma acelerada. E tudo isso ocorre de forma automática, porém, isso pode ser um pouco custoso no quesito de tempo. Você vai precisar bastante processamento, vai executar o software diversas vezes. A alternativa a essa utilização é a aplicação de Machine Learning. O que é uma aplicação de Machine Learning na área de simulação? Você vai, a partir de algumas simulações que você realizou anteriormente, entregar essas simulações a um software, no caso aqui o Convos, e ele vai olhar para essas outras simulações, entender como foi o comportamento delas, criar um modelo matemático que seja capaz de capturar e prever as próximas respostas. E como isso funciona? A partir do momento que você tenha um modelo treinado, digamos que você tenha um design atual, onde você já conhece o resultado dele e você fez a sua análise CFD. E aí você pensou, você teve uma reunião onde pediram para você testar agora se algo mudasse nesse design. Então, continua sendo um carro sedã aqui no caso, mas mudou um pouco do lift do veículo. E você não sabe como isso se comportaria, e tendo em mãos um modelo de machine learning treinado, você pode pedir para ele prever. O processo de previsão do resultado vai ser muito mais rápido do que uma análise CFD, no caso do case do João, 300 horas, 400 horas, dependendo da complexidade de uma análise daquela de turno de vento.
E aqui o resultado é praticamente instantâneo. Por quê? Ele está utilizando uma tecnologia disruptiva que é o machine learning e que é capaz, sim, de fazer predições confiáveis em um curto espaço de tempo. É, e como que é a preparação desse modelo? Primeiramente, como eu falei, você precisa de algumas simulações e essas simulações elas têm que ter uma certa característica, então tem que ter os mesmos parâmetros, tem que ser do mesmo tipo de geometria. E uma vez que você fez o treinamento, você vai ter também diversas métricas para avaliar se aquela predição vai ser satisfatória ou não. Então, temos aqui diversas métricas de erro para analisar e diversos gráficos também para analisar, para verificar a confiabilidade do nosso preditor. Agora, eu vou trazer mais um case similar ao do João, onde, a partir de um determinado baseline, foi treinado um preditor, no caso, um modelo. Esse modelo levou algumas horas para ser preparado. Só que uma vez que esse modelo esteja preparado, eu consigo fazer uma otimização do meu projeto é, várias vezes, quantas vezes eu desejar. No caso aqui, desse case, foi utilizado esse modelo e a otimização ocorreu em até uma hora e ela entregou um coeficiente de arrasto com uma redução de 15%. Esse cenário otimizado foi então simulado em CFD, com todas as horas necessárias para fazer o processo de análise, e o resultado foi de até 1% de desvio do coeficiente de arrasto. Um resultado muito satisfatório e que só é capaz de ser adquirido com tanta facilidade utilizando machine learning. Só para uma comparação, esse mesmo cenário otimizado demoraria até 5 dias com 8 GPUs NVIDIA 100. E assim, digamos que hoje você quer fazer uma redução do coeficiente de arrasto, porém na semana seguinte ou no projeto seguinte você quer fazer uma redução do volume ou aumentar a sustentação. Cada processo desse de otimização, se você fizer da forma tradicional, custaria de novo mais 5 dias de análise. Porém, uma vez que você tenha feito o seu preditor, vai custar apenas até uma hora. É muito interessante, uma tecnologia disruptiva, como eu disse, e que vem aí para mudar a forma que a gente trabalha com simulações. Por fim, como conclusão do nosso webinar, é, o ANSA, a Betakai, fornece um ambiente robusto e completo para análises em OpenFOAM, é, sendo o ANSA, como o João comentou, o Meta para visualização dos resultados, o Morphing para alteração e o Optimizer Tool para preparação de uma otimização, agora também com Machine Learning. O OpenFOAM é uma solução open source e capaz de lidar com complexidade alta dos projetos que são realizados hoje na área de CFD. A, a Betakai também, como eu falei, fornecem ferramentas de otimização de forma automática, onde você é capaz de gerar todo o projeto de otimização da sua demanda de forma automática. E por fim, existe agora aplicações de machine learning para a área de CFD, e pode ser utilizadas em qualquer projeto. Por fim, eu tenho mais uma enquete que a gente vai fazer. Essa é uma enquete um pouco mais breve, um pouco mais direta, para saber um pouco mais se vocês desejam mais informações do tipo. Fernando, vamos ver aqui que tem perguntas já. Quantos casos são necessários? Ah, quando você for fazer o treinamento de machine learning, é necessário pelo menos a mesma quantidade de parâmetros que você está tentando alterar. Então, digamos que você está tentando alterar a altura, a largura e o comprimento. É, como é uma simulação um pouco mais demorada, pelo menos de 3 a 10 simulações, e o software já vai entregar, assim, uma resposta
um modelo treinado. Porém, quanto mais dados você fornecer para o modelo ser treinado, mais inteligente ele fica e mais preciso ele fica também. Ah, perdão, corrigindo. No caso, três parâmetros, porém, dentro de cada parâmetro tem as suas variações. No caso, então, são três alturas possíveis, três larguras possíveis e é, três ajustes de ângulo. Eu teria, no caso, 9 cenários. Então, seria necessário 9 cenários para fazer o meu treinamento. João, você viu se subiu a última enquete? Não. Beleza. Mais alguma pergunta? Ah, nesse caso aqui, como foi todas essas variações essas variações aqui de geométricas do veículo. Deixa eu voltar no slide. Como foram todas as variações aqui, o cenário que foi treinado foi com 200 simulações, que demoraram, se não me engano, 57 horas para serem realizadas. Mas isso foi utilizando um HPC que é desenvolvido pela Cadence, chamado Millennium. Beleza. Agora subiu a última enquete. Essa última enquete a gente gostaria de saber se vocês desejam conhecer mais sobre ANSI e Meta e ter uma conversa mais detalhada conosco. Enquanto isso, pode ir mandando as perguntas aí, pessoal. Quem tiver mais dúvida da minha apresentação ou a do João, outras ferramentas. É, o Diego perguntou qual que é o ganho em utilizar o treinamento em Machine Learning versus utilizar a análise estatística dos parâmetros. E com o treinamento em Machine Learning diretamente em cima da malha, Diego, a gente é capaz de, ah, somente com uma alteração de malha, identificar qual que é o impacto dessa modificação na sua resposta. Porque digamos que você tem um treinamento de Machine Learning ou uma análise estatística que você vai fazer a partir somente dos parâmetros. Altura veicular tal, entre eixos tal, al- é, área frontal especificada. Então, uma análise numérica dos seus parâmetros. Só que você não consegue capturar algumas singularidades do seu projeto. Então, se tem um aerofólio, se tem qual que é a razão entre o capô e o teto. Então, assim, pensando na área de, de veicular, realmente. Mas você não consegue capturar toda a geometria em si. Então, são dois tipos de aplicações. Com o Machine Learning fornecido pela Betacai para aplicações de CFD, você se torna capaz de pensar, fazer todas as modificações que seriam possíveis também com uma análise estatística de parâmetros, só que agora em cima da malha. Então, se você quiser fazer um lift somente de uma peça, quiser ajustar um pouco os retrovisores, ou quiser ajustar um pouco a ranhura de um plástico, tudo isso vai ser significativo para sua se isso for significativo para sua resposta, você vai conseguir prever isso de forma antecipada. Beleza, pessoal? Eu vi aqui que teve 42% das respostas. É, eu agradeço aí ao pessoal que respondeu. A gente vai ficar aqui mais um tempinho para tirar as dúvidas. Calma aí, eu vi que tem chat e tem Q&A. Alguém perguntou, já conhece Machine Learning, as análises estatísticas? É,
Isso, Diego. Nós, a Multitech, representamos a Betakai, que no Brasil não existe representação direta da Betakai, então no Brasil é a Multitech. E aí as soluções da Betakai, ANSI, Meta, Convos, Machine Learning, é direcionado para a gente a revenda. E aí, se você deseja fazer uma avaliação, o processo de aquisição é só entrar em contato com a gente ou assim, diretamente com o Anselmo, se possível. Bom, eu vi aqui que a Natália Mello, o Lucas Ribeiro e o Joel, eles levantaram a mão. Pessoal, vocês podem digitar a pergunta ou no Questions and Answer ou então no chat. Isso. Aí tem uma pergunta anônima aqui perguntando sobre como é feito o treinamento e o custo disso para um time de 4 pessoas. O treinamento ele ocorre atualmente para esse preditor de CFD de forma automática. Então, a necessidade apenas é de realizar algumas simulações é, de forma antecipada. Então, no caso ali do meu case, foram 200 simulações. Sim, é um valor um pouco alto, mas uma vez que você tenha feito isso, todo o processo seguinte de otimização é feito automaticamente. E como que isso pode ser feito para um time de até 4 pessoas? Eu diria que assim, se uma pessoa auxiliar na preparação da malha, a pessoa seguinte fazer o treinamento do modelo com a discretização de quais são os parâmetros que são alterados, criando o modelo paramétrico, todo mundo consegue trabalhar junto é, um pouco. Grande parte do tempo da preparação, da utilização do machine learning vai ser realmente de cálculo. Então, é, é, as pessoas vão trabalhar um curto período de tempo, o restante vai ser o tempo de cálculo para fazer a criação do modelo. Eu não sei se a pergunta, Bruno, foi referente à parte de preço e tal, também, mas aí qualquer coisa, até se for de custo, tal, a gente só entrar em É, contato aí com a gente também, tranquilo. isso. Todas as ferramentas aqui que a gente apresentou são possíveis de serem feitas as avaliações, licenças trial, é, conforme a necessidade de vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida que vocês tenham? Ah, tudo bem, Natália. Obrigado pela participação. Então, eu acredito que seja isso. Vamos encerrar aqui o webinar. Gostaria de dar uma palavra, Selma? O Anselmo já até saiu. Mas muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Qualquer coisa, entre em contato com a Multitech, conte com a gente com simulação e serviços de engenharia. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado pela participação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos também para as próximas reuniões de webinars que serão divulgadas. Tenham uma ótima semana a todos.